Esse vídeo não pretende esgotar todo o assunto. Portanto, procure o seu livro, pesquise, estude. Bom vídeo para vocês. Uma das consequências do aumento de temperatura é a dilatação térmica. Vamos lembrar que temperatura é a medida da agitação das moléculas de um corpo. Assim, quanto mais agitadas, mais elas se separam e, consequentemente, o corpo aumenta de tamanho. Numa análise simples, todo corpo tem 3 dimensões: largura, comprimento e profundidade. Entretanto, podemos querer observar a dilatação em apenas uma dessas dimensões. Nesse caso, temos o que chamamos de dilatação linear. Consideremos um corpo de comprimento L0, comprimento inicial, submetido a uma temperatura inicial θi. Aquecemos o corpo, o que equivale a dizer que o submetemos a uma variação de temperatura Δθ. Esse corpo vai esquentar, suas moléculas vão vibrar mais e, consequentemente, o corpo vai aumentar de tamanho. No caso, nós estamos considerando apenas o aumento do comprimento, a variação do comprimento. Observe que após a variação de temperatura Δθ, o comprimento da barra é outro. Vamos chamá-lo de comprimento final, ou L. Vamos comparar o L com o L0. Esse acréscimo foi a variação sofrida pelo comprimento, ou seja, ΔL. E nós já sabemos que ΔL é igual a L menos L0, ou seja, a variação do comprimento é obtido por comprimento final menos comprimento inicial. Recapitulando, nós tínhamos uma barra com comprimento L0 a uma temperatura θi. A barra foi submetida a uma variação de temperatura, mudando de θi para θf, temperatura inicial para temperatura final. Então tivemos uma variação de temperatura. E por causa disso, o comprimento passou de L0 para L. E tivemos a variação de comprimento, dada por ΔL igual a L menos L0. ΔL, isto é, a dilatação linear, acontece por causa da variação de temperatura Δθ. Mas será que a dilatação de um corpo depende só da variação de temperatura? O ferro dilata da mesma forma que o alumínio, ou o vidro, ou o concreto? E ainda, um corpo de 10 centímetros de comprimento dilata mais ou menos do que um corpo com 50 metros de comprimento? São dúvidas que vamos ter que tirar agora. O estudo da dilatação térmica dos sólidos é experimental e é muito fácil constatar que o comprimento inicial de um corpo influencia diretamente em sua dilatação. Quanto maior for o comprimento inicial, maior será a sua dilatação. E uma vez que, quando falamos em dilatação, estamos falando em temperatura, e temperatura envolve moléculas, então também fica fácil entender que para cada tipo de material teremos uma quantidade de dilatação diferente. Essa quantidade é representada por um coeficiente, o coeficiente de dilatação linear, que nós chamaremos de alfa. O coeficiente de dilatação linear, alfa, tem como unidade o inverso do grau Celsius, ou grau Celsius elevado a menos 1, e seu valor é obtido em laboratório. Cada substância apresenta seu alfa característico, como vemos na tabela a seguir.
Então, a dilatação linear depende diretamente de 3 fatores: o comprimento inicial, o tipo de material, definido pelo coeficiente de dilatação linear, alfa, e da variação de temperatura sofrida pelo corpo, o Δθ. Para calcularmos a dilatação ΔL, usaremos essas 3 grandezas. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Com essa equação, podemos resolver inúmeras situações que envolvem a dilatação linear. Vamos agora ver as unidades que usaremos. A unidade de ΔL acompanha a unidade usada em L0. Se L0 for dada em metro, ΔL também será dada em metro. Se for centímetro ou milímetro, a mesma coisa. Como já vimos, a unidade do coeficiente de dilatação linear é o inverso do grau Celsius, isto é, grau Celsius elevado a menos 1. E Δθ é medida sempre em graus Celsius. Vamos a alguns exemplos práticos de quando empregamos a dilatação linear. Por exemplo, quando queremos determinar a dilatação sofrida por um fio muito extenso, como acontecem nas torres de alta tensão. O fio tem uma determinada bitola, uma determinada grossura, mas isso não nos interessa. O que interessa é ver a dilatação, é medir a dilatação, calcular a dilatação do comprimento do fio. Na construção de pontes e viadutos, há de se levar também em consideração a dilatação do comprimento dos vãos dessa ponte. Se não houver as juntas de dilatação, quando esses vãos dilatarem, eles vão acabar quebrando a ponte. Nos trilhos de trem, aliás, esse é o exemplo clássico. Nos trilhos de trem existem também juntas de dilatação. Há que se ter uma distância entre os trilhos para que cada elemento possa dilatar. Vamos a um exercício. Qual será a dilatação linear sofrida por uma barra de ouro com um coeficiente de dilatação linear de 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, inicialmente de comprimento 40 centímetros, quando a temperatura passa de 15 graus Celsius para 35 graus Celsius? Inicialmente, observe que se trata da dilatação do comprimento da barra. Assim, já sabemos que estamos trabalhando com dilatação linear e, portanto, usaremos nossa equação ΔL igual a L0 alfa Δθ. Vamos extrair as informações do enunciado. Nós temos o coeficiente de dilatação, 15 vezes 10 a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1, o comprimento inicial de 40 centímetros, e sabemos que a temperatura passa de 15 graus Celsius para 35 graus Celsius, o que nos dá um Δθ de 20 graus Celsius. Agora, com esses dados, vamos usar a nossa equação. ΔL igual a 40 vezes 15 vezes 10 a menos 6 vezes 20. Vamos aplicar aqui a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos trazer o 20 para frente e fazer 40 vezes 20 vezes 15 vezes 10 a menos 6. Nós teremos 800 vezes 15 vezes 10 a menos 6. E ainda 12.000 vezes 10 a menos 6. 12.000 é 12 vezes 1.000. E 1.000 é 10 à terceira. Então, teremos 12 vezes 10 à terceira vezes 10 a menos 6. 10 à terceira vezes 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Então, teremos 12 vezes 10 a menos 3 centímetros. Se fizermos a conversão da unidade de comprimento, teremos que a dilatação sofrida pela barra foi de 0,12 milímetros. Bom, para aprender, a gente precisa exercitar. Veja então o enunciado, pare o vídeo, tente fazer, e só depois, em seguida, veja
se você acertou. Ok? Boa sorte!